Uma obra de Victor Hugo, psicografada por Divaldo Franco, com adaptação de Lurimar Viana, está em cartaz aqui em São Paulo. Direção de Renato Scarpim ou Scarpan? Scarpim. Scarpim. E a peça trata de assuntos polêmicos e também muitos assuntos atuais. E hoje está aqui conosco o Vandir Pereira, que interpreta o Victor Hugo na peça e vai falar mais sobre este espetáculo. Antes de entrar no espetáculo, Vandir, há quanto tempo você é ator aí profissional? Rapaz, eu acho que eu tô com 65, bem aí uns 40. Uns 40 fazendo. Você lembra a primeira peça, o primeiro trabalho que você fez? Foi em rádio. Foi em rádio? Foi rádio e teatro. Que rádio foi? Bandeirantes. Daqui em São Paulo? Aqui de São Paulo. Foi onde eu comecei a carreira. Na realidade, eu comecei minha carreira no interior de São Paulo, né? E lá eu escrevia e interpretava rádio e teatro. Junto com Que cidade que era? Votuporanga. Então lá eu fazia na Rádio Clube de Votuporanga. Não era assim, a rádio que falava pro centro e cochichava pros bairros, né? Era pequenininha demais. Depois eu participei não, vim para São Paulo, entrei na Band para ser locutor, mas não fui aprovado. E fiquei na parte técnica. Tá, como operador. Como operador. E que foi assim de um aprendizado gigantesco. Então ali eu trabalhei com grandes nomes, dentre eles Muibo César Cury, e ele me convidou um dia para fazer uma fala numa peça de rádio teatro, ou rádio novelas, né? E ele achou interessante. Ele falou, por que você não continua? Eu disse, eu tenho vergonha, sou tímido. Ele falou assim, não, você só vai ler, ninguém vai te ver. Não tinha hoje a facilidade que tem, né? E aí eu dei sequência. Ali eu conheci Walter Avancini, ali eu conheci Roberto Talma, aí você vai fazendo amizade e vai aprendendo. No palco eu subi pela primeira vez, já tem aí bem mais de 20 anos. Também não queria subir no palco, fui subir para dar deixa apenas, né? Porque o outro ator não compareceu, eu falei, não, vai lá, dá fala para ele, dá fala. Ah, fica aí. Então não vou ficar aqui. Tenho coragem de enfrentar o público. Não, fica aí. E foi ficando, e acabei ficando. Aí fiz mais uma tonelada de peças por aí. Entre elas, há 2000 anos. Que legal. De adaptação de Alma Ferreira, do livro do Chico Xavier, do Emmanuel, psicografado por Chico. Fiz Getúlio Vargas em Dois Mundos, da mesma autora do Victor Hugo. Foi também uma história fantástica. História do Getúlio Vargas, ele contando o que aconteceu com ele aqui de fato. E aí foi Entre Mundos e acabei desembocando aqui no Victor Hugo. Você sempre foi para essa temática espírita? Sempre. Na realidade, não fui eu que escolhi. Você foi escolhido. Por um acaso, eu fui fazer a trilha sonora da peça 2000 anos. Antes dela, fui fazer a trilha sonora da peça A Terceira Revelação, de Jorge Risini. Legal. Que é a vida e obra de Kardec. E montei a trilha todinha, entreguei para a diretora. Foi ali que ela falou, não, sobe no palco para dar deixa o ator fazer. E fiquei. E nunca mais saí do palco. Mas você já era espírita ou foi Já, se tornar? não, na realidade, olha que curiosidade. Uma das exigências da diretora era para você falar mais próximo. Aqui, legal. Uma das exigências da diretora era que você deveria estar ou estudando lá na federação ou ser espírita, e nenhuma das duas coisas. Eu lia livros sobre o espiritismo. Não é minha área. Eu não vou fazer uma peça, não vou estudar para fazer a peça. Aí ela mudou, deu um jeito. Eu assisti uma palestra, pelo menos, e eu fui assistir a palestra. Eu vou aceitar como você é espírita. Aí eu subi no palco para fazer exatamente Emmanuel. Que honra, né? Faz aquilo, eu tremia na base. Ela me preparou, fez um trabalho de coach muito bem feito. Tive aula de Império Romano, como é que funciona, como é que era a postura do pessoal na época.
E quando terminou a peça, mas deu uma vontade. Nós terminamos a temporada e deu uma vontade, sabe, aquela de conhecer. Aí eu fui para a federação para começar a estudar. E aí fiz todo o caminho. Interessante. Não sei se aprendi. Doutrina a gente aprende Eu não sempre. sei se aprendi. Mas eu trabalho lá até hoje, na federação. Olha, Que legal. Não dando aula da doutrina, né? Lá eu dou aula de inglês como voluntário. Olha aí, bacana. que dias. É às quartas-feiras, das 5 às 7 da noite. Que bacana isso. Super gostoso. Agora, como é que você vê a importância do teatro aí como divulgação da doutrina? Eu acho que não só o teatro, como o cinema, ele está se tornando um dos veículos muito importante, ou se não for dos mais importantes, esses dois veículos de divulgação. O teatro, por ele dramatizar as situações, ali ao vivo, que é o que acontece com a gente em O Abismo às Estrelas. E o cinema, por ele materializar definitivamente. Eu fiz aqui na casa, eu fiz Causa e Efeito com o André. Uhum. Depois eu fiz Nos Passos do Mestre. E o último que vai ser lançado agora, acho que é 3 de outubro, se eu não me engano, Paulo de Tarso. Ali materializa. O teatro ele é mágico porque você vai viver a emoção naquela hora. Ela vai ficar para sempre na sua cabeça. E ali é gostoso. É um dos... Não vou falar que É legal a os dinâmica. melhores, mas está entre os rádio, cinema e televisão, os maiores veículos de divulgação da doutrina espírita. é verdade. A gente tem falado muito isso aqui, né, Cláudio? Quando vem divulgar peças, o quanto o teatro é importante para a divulgação do espiritismo. E como tem crescido, né? Eu não sei se é uma impressão minha, mas eu tenho notado como tem surgido grupos de teatro, né? Com a temática espírita, né, Edson? Um dos cuidados do Renato foi exatamente isso. Deixar de ser um caça-níquel. Você fala o Renato Pietro. Não, Renato Scarpim. Scarpim. Ah, Scarpim, perdão. Renato É que tem o Scarpim, nosso Pietro diretor. também, Tem o Pietro, que foi um dos grandes divulgadores da doutrina espírita através do teatro. O Renato Scarpim, ele teve um dos grandes cuidados do teatro, que foi evitar de abordar a temática com viés espírita, mas inserir o espiritismo dentro de um contexto da história. Então se tornou uma peça super curiosa, porque você vai lá, você não vê eles falando sobre isso. Você não vê os atores tocando nesse assunto. Eu sou espírita. Especificamente, Você não vê eles falando isso. Porém, Está implícito. Ela não é explicitada, está implícito em toda a história. Porque Vitor Hugo de fato, foi um dos primeiros, né? Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a começar a divulgar o espiritismo. Olha que curiosidade. Não sei se vocês sabiam, claro que sabiam, né? E a gente deu uma pequena estudada na claro, biografia sabia. dele, mas é muito interessante, Ele né? foi um Que grande homem, divulgador. É muito interessante. Preocupado com o ser humano. até antes do Kardec ele tomou conhecimento. Exato. É interessante, né? Aconteceu Exato. assim, quase que concomitantemente. Um ano né? antes, pelo menos. Eu Ele teve acredito que... contato. Com a Madame Girardin. Não viu falar naquela mesa Girardin? Giratória. Da Girardin? Foi através da Girardin que ele entrou em contato com... Na época que era os efeitos físicos, né? Das mesas Chamava girantes, atenção né? e tal. Isso que ano? 853. Olha só, não sabia, bem antes, Kardec. Pra você ter uma ideia, que o Vitor Hugo nasceu em 1802. Kardec em 1804. Quer dizer. Os dois são contemporâneos. Como é que você vê? Só que ele estava exilado nessa época, né? O Vitor, Parece que, pelo que eu li da biografia dele, ele tinha sido exilado, ele estava na Bélgica nessa época. autoexílio, né? Foi o Napoleão Ele III. se afastou para por problemas políticos, porque ele foi deputado, né? Nessa época, depois ele se exilou lá, se exilou, depois ele volta e se torna senador da França. Ele ficou 18 anos no exílio. Diz que foi no exílio que a mediunidade dele Então. aflorou e que ele teve maior contato com os foi isso espíritos. Que Foi legal. considerado até louco durante o exílio por conta das manifestações mediúnicas.
Aliás, tem uma foto até que você mostrou, realmente ele tem uma cara de Maluco. cientista maluco. É né? de Einstein, parece tem um quê de Quando Einstein. eu faço com a barba completamente esparramada, aqui assim, de todo jeito, cabelo meio maluco. Agora, como é que você vê, Edson, a contribuição Parecido, do viu, Victor Vandir? Hugo? Obrigado. Oi? Como é que você vê a contribuição do Victor Hugo aí para... Então, ele Cultura. não vamos falar dele como espírita, né? Porque tem pouca influência nesse sentido, né? Porque o Kardec é que assumiu alavancou de fato, né? E alavancou, né? Mas ele como autor, né? Fantástico, né? Como romancista. Fantástico. Muitas das suas obras aí são, até hoje, né? Viraram filmes, teatro e tal. Os Miseráveis é um deles, né? Mas tem um que eu adoro demais, que é o Corcunda de Notre Dame. Sim, Eu também. eu também gosto. Quem conhece, quem vê, até o desenho da É Disney, lindo, né? É uma história impressionante, né? E é impressionante como ele retrata essa questão do poderio da igreja, da forma como a coisa era organizada, como, né? E o amor também, a preocupação É, com o Quasímodo, que foi o personagem que foi Corcunda, né? criado na igreja, o Corcunda, a preocupação que ele tinha com a menina que ele era apaixonado e a Esmeralda. preocupação humana, a preocupação humana, que era exatamente retratando o sentimento do Vitor. Podemos dizer que o Victor Hugo é um humanista? Com certeza. 100%. E ele era um homem à frente do seu tempo, né? Ele já tinha ideias assim mais liberais, né? Por isso que ele teve esse confronto político na época, porque ele tinha ideias, né, mais liberais para a época. A França vivia uma ditadura. É né? verdade. Exatamente. Além de ser romancista, um poeta também, né? Escrevia poesias fantásticas. Lindas, né? E artigos, né? Ensaios para jornais da época. Então vê que o cara era bem arrojado. Agora, na peça, fala um pouco desse lado espírita dele ou não? Não. Na realidade, ele faz uma defesa para o Divaldo. Ele faz uma exposição do porquê que ele quer que o Divaldo conte essa história para os encarnados, que é o que a gente fala. Então ele explica a situação de Paris na época. Ele deixa bem claro para o Kardec, olha, em Paris está acontecendo isso. A medicina está agindo dessa forma. E ele estava muito preocupado com as pessoas que estavam caminhando sem eira nem beira, sem saber para onde ia, sem nenhuma advertência. Olha, presta atenção no que você está fazendo. E aí ele, fazendo essa defesa, o Divaldo fala para ele, eu concordo com você, vamos trabalhar então. Aí ele começou a escrever o livro do Abismo às Estrelas. Legal, está em cartaz aos domingos, 18 horas, no Teatro Santo Agostinho. A gente está sorteando, pode dar aqui, Edson, um convite, então vai ligando aí, 0800 979 5011, para você assistir aí no domingo, 18 horas, no Teatro Santo Agostinho, do Abismo às Estrelas. Todos os atores têm conhecimento da doutrina espírita? Tem, todos têm. Isso é uma norma da equipe? Não é. Não é que o próprio ator, tirando o meu caso, que eu sou seguidor, Marita, Renato, que são seguidores, a própria autora, que é uma espírita assim, maravilhosa, a Débora, que é médium maravilhosa, que faz uma das personagens que é bastante impactante. Os demais são seguidores, mas não é norma da casa, não. Não é norma da casa de jeito nenhum. São estudantes, né? Aliás, todos nós somos, né? Na verdade, você precisa de um ator que se encaixe no personagem, né? Que consiga o realismo necessário daquele personagem. Que transmita a verdade. Seja crível aquilo que ele está fazendo. Seja bem crível. Só aproveitando para quem não conseguir ganhar o convite, pode ir para o teatro, leva 1 quilo de alimento. Ao invés de pagar R$60, a gente está fazendo o ingresso solidário. Ação social. Paga R$25. Uau. Se levar 1 quilo de alimento? Ou qualquer. Puxa, De Alimento 60 não por, perecível, né? de 60 por 25? Por 25. vale E esse Lembrando alimento... que quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova também tem desconto. Também é só tem apresentar desconto. a carteirinha lá Isso na também tem bilheteria. desconto.
Mas a gente está mais preocupado com o lado da ação social mesmo, né? Aí é Que destinado a uma E instituição. vai ser sempre destinado a uma instituição que está lá cadastrada no nosso grupo. Agora, no texto da divulgação da peça, fala que vocês tratam aí de assuntos polêmicos e atuais. Fala um desses assuntos aí que... Só para ter uma ideia, hoje um dos assuntos que bota político lá no poder e tira político do poder é o aborto. Em 1920 já se falava sobre isso. E o que muito preocupou o Vitor Hugo naquela época é que o aborto era justificado pelos sacerdotes da medicina na época. Não importava o que os jornais falassem. Eles estavam defendendo a ferro e fogo que o aborto deveria ser livre, deveria ser feito. E ele não concordava com aquilo. Mas ele não podia interferir. Pra você ter uma ideia que a política na época enviava para o Senado. Estava preparando um projeto para fazer a interrupção legal da gestação. Mesmo que tivesse com 10 semanas ou um pouco mais. Tanto que na história, um dos abortos feitos, a personagem relata que estava com 3 meses de gravidez quando ela estava com 5. Então é um assunto polêmico até hoje. Sim, até com hoje. certeza. E vai ser polêmico porque nós estamos mexendo com a vida. Com certeza. Alguns cientistas dizem que a vida só começa depois que nasce. Outros, me permite me colocar nesse meio, nosso conhecimento, nós sabemos que não. Eu já vi até colocações da mãe que foi para fazer um aborto e o médico olhou para ela e disse: legal, amanhã a senhora volta aqui que a gente vai conversar, mas me traga seu filho. O outro filho que a senhora tem. Eu vou trazer, trouxe. E qual dos dois a senhora quer que eu mato? Por quê? Não, só escolhe, eu vou matar esse aqui e a senhora carrega o outro. Não, mas o outro não é meu filho, lógico que é seu filho, é vida. A senhora vai assassinar alguém. E ela saiu do consultório assustada. Ela não tinha consciência. Ela não tinha consciência. Então, é uma peça voltada para a mulher. Ah, que legal, hein? E aí também Acho que a personagem principal é uma mulher, né? Marita Curi Haddad e Fernanda Guerra, as duas fazem a mesma personagem. Tem até Um foto momento aí da diferente. peça, Jefferson, olha lá. A Marita aí. A Marita, a Débora Muniz. Essas duas atrizes arrebentam na interpretação. Ah, Aliás, que todas, bonitas, né? né? Sem Bonito exceção. figurino. Todas. Figurino legal, né? Muito bonito. Tem mais uma aí? Olha aí. Ali está a adoção da criança. O momento em que ela recebe um conselho e já estava mudando a vida. Ali é um espírito? Ou não? Não. Ali no caso, na realidade, o que acontece? Enquanto Fernanda vai fazendo a confissão dela na Notre Dame, para São João de Vianney, a Marita vai vivenciando cada momento em que ela conta da vida dela, a Marita vivencia. Então a Marita é ela jovem. Ah, entendi. Suzette Sarah Furquet. Ela é jovem. Tem mais uma aí, Jefferson? Vamos ver. Ali está o Aí. velhinho. Não é ele, É o não? Victor. Ali está o velhinho. Mas não é ele? É o Vitor Hugo. Legal a foto. Esse Impressionante. momento são as pontuações que ele fala. Eu até sei o que ele está falando ali. Por aquela foto. Uma criança corrige o passado, embeleza o presente e organiza o futuro. É a fala dele ali naquele momento. Que legal. Repete aí, como é que uma criança... corrige o passado, Sim. reencarna. embeleza o presente Sim. e organiza o futuro. Uau. Que lindo. Sensacional. Beleza, hein? Sabe que é filosófico. Se Sim, você não, for procurar, fantástico. Isso analisar, isso dá uma palestra. Dá. É. E era no momento exato em que uma das personagens está indo para fazer aborto. Olha, Ele interrompe a conversa, faz essa pontuação filosófica que dá entendimentos diversos, né? Como corrige o passado? Você vai ter que entender a sua maneira. não, e o próprio título da peça é fantástico, né? Do abismo às Legal. estrelas. Ela vai ao fundo. É você sair do... Né? Você chega Acender, lá né? e Ela- adquire uma nova consciência, né? E... Ela vai adquirir essa consciência através de muito sofrimento. Ué, E no momento em que ele fala, uma fala
que para mim acho que é uma das mais chocantes da peça, né? Chocante no sentido emocionante. Ele fala que é difícil você lembrar todas as falas. Que o polimento que tira da gema, da pedra, a beleza que está ali oculta, quando a gente vai ver o diamante, pega aquela pedra bruta, tira aquela beleza que a gente não vê, produz no ser humano, olha que coisa chique, produz no ser humano, pelo sofrimento que é a pedra que vai polir. O buril, né? Que o Chico e o Emmanuel falam. Tem um texto do Emmanuel que fala do buril contra a pedra, né? E vai produzir no ser humano, através desse sofrimento, a cura da moléstia moral. Sim. Das doenças morais. Ele usa um vocabulário bem da época. Então, até essa fala, o Renato teve um cuidado muito grande. Fala, presta atenção, pelo amor de Deus, como é que você vai falar essa fala? Porque se você falar muito rápido, vai passar. A pessoa não sente, né? Fala, mastiga essa fala. E eu tive que... Nós ficamos, mais ou menos, acho que uma tarde, sem exagero nenhum, uma parte de uma tarde, discutindo A fala. essas 3 linhas. Uau. Para a gente chegar a entender quão filosófico é isso e quão profundo é isso. Com certeza. Que bonito.